Bom dia a todos. A gente vai começar com a nossa aula simpática sobre a Megilat Esther. A gente vai tentar entender toda a história que aconteceu naquele momento, do início ao final. Uma das histórias mais contadas e menos compreendidas. Lembrando que a Megilat Esther ela é dividida em 10 capítulos. 10 capítulos e cada um deles traz uma parte da história. Para quem não lembra, assim, um pequeno resumo bem rápido assim do que se passa, tá? Você teve um personagem chamado Haman ben Hammedatha, tá? Haman, filho de Hammedatha, e ele era descendente do rei Agag. Agag era um rei de um povo chamado Amalek, que existiu na época da antiga da Torá, tá? E ele foi também o primeiro ministro inteiro de toda a Pérsia e de toda a Média. Pérsia era um império, Média era outro império, tá? Esses dois impérios se reuniram em algum momento, tá? E através desse meio ele implorou a sua majestade era o rei Ahasverosh, como todo mundo sabe, que ele permitisse implementar a solução final para o problema judeu. Tá? Então, Haman ele trouxe sua copa de vinho, né? E ele brindou assim pelo futuro do reino, tá? E o rei ele contestou para ele: meu fiel Haman, como é que você pode corroborar a sua afirmação de que os judeus eles não são leais ao reino, né? E diante disso ele usou o seu conhecimento assim sobre assuntos judeus, né? E ele respondeu o seguinte: olha só, uma vez por semana, tá? Tem esse Shabat onde os judeus eles não realizam nenhum tipo de trabalho, né? Cada semana assim tem uma festa judaica, assim cada tantas semanas, tá? Então eles falam assim: hoje é Pesach, então tenho que pegar uma semana livre para o trabalho. Hoje é Rosh Hashanah, então não posso vir trabalhar, sabe? E Yom Kippurim, e logo depois Sukkot, e logo depois Simchat Torah, e tudo isso é muito negativo para o bem-estar econômico da nossa nação, sabe? Esse, quer dizer, o fato dos judeus seguirem o seu próprio calendário. Aliás, é engraçado porque essa mesma crítica ela também foi feita por Sêneca, né? Sêneca, aquele famoso filósofo romano da época. Ele falou que uma vez por semana os judeus eles perdem o dia assim, fazendo filosofia, e que na filosofia deles ficam cuidando de outras coisas, assim, como falando das Adahot, da identidade. Portanto, eles não estão alinhados com o resto das pessoas do reino. Tá? Ademais, os judeus eles menosprezam os nossos reis, a nossa religião. Tá? Quando uma mosca cai no seu vaso de vinho, simplesmente ele tira a mosca e continua tomando vinho. Sabe? E quando o rei toca o vinho, ele joga fora. Sabe? Ele não vai tomar um vinho tocado pelo rei. Sabe? E só tem uma nação que está dispersa e espalhada através de todo o seu reinado, sabe? E o que é aquilo que diferencia essa nação de todas as outras? É que eles ficam proclamando que Deus é um. Desculpa, não entendi a pergunta. Você pode repetir? Tá. Isso aqui está baseado no Midrash, tá? E no Talmud, Masechet Megillah. Tem no Talmud um tratado chamado Tratado de Megillah. Se você falar na página Yud Dalet, Yud Gimel, tá? Amud Bet, você vai encontrar toda essa parte aqui, tá? E outras coisas mais, tá? Ali também está escrito assim: nossos inimigos eles reconhecem a nossa lealdade a Deus, né? E a sua Torá, sabe? E bom, então assim, essa aqui é para quem lembra dos fatos assim superficiais, tá? Então vamos passar diretamente assim para alguns dados assim superficiais como sobre a Megilat Esther. Né? A gente falou que a Megilat Esther ela é dividida em 10 capítulos e ela é um livro posterior, né? Quer dizer, ela não se encontra dentro do livro dos profetas. Apesar de que tinham profetas na época, né? Na época você tinha o profeta Daniel, você tinha o profeta Nehemia, você tinha Ezra, Zerubbabel, quer dizer, nem todos eram profetas, mas você tinha profetas, ainda estava os últimos profetas, eles são contemporâneos, né? A Haggai, a história da Megillah. Mas, no entanto, esse livro ele não é incluído na parte dos profetas. Né? Quer dizer, a Torá, nesse momento, ela já está fechada,
as festas nacionais elas já estão fechadas e concluídas. Então, ela é uma festa que vai ser adicionada, junto com a festa de Hanukkah, que vai ser adicionada depois. Inclusive o livro de Esther, ele tem curiosidade, ele é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus nem uma vez só. Tá? Não está descrito nenhum tipo de milagre, sabe? E todos os eventos se explicam por termos e causas de efeitos naturais. Tá? Só quando a gente vê a história por completo, né? Como quando a gente percebe aquela coisa assim que tá, que tá que está, vamos assim, por trás da cena, né? Por trás dos biombos. Então a gente percebe assim como é que a mão de Deus estava o tempo inteiro guiando aquelas pessoas, né? O Criador, ele está oculto no livro de Esther, sabe? E tá, isso aqui, não como na história de Hanukkah, que são milagres abertos, né? Então a gente tem uma pequena lembrança. Você lembra que o seu Sevivon de Hanukkah, né, você segura ele de cima para baixo, né, como para dizer assim que Deus é aquele que está controlando as coisas. Enquanto que o Ra'ashad de Purim, ele é segurado aqui de baixo para cima, né, como todas as coisas que a gente faz. Tá? Então a gente tem aqui um livro que a priori ele poderia ser lido como um livro de fatos naturais. Inclusive a gente tem aquela história assim da própria Megillah, né? Megillah, que é um rolo em hebraico. Quando você abre ele assim, legaloto, você vai descobrindo aquilo que está por trás. Então a gente tem sempre o hábito de desenrolar toda a Megillah antes de ler, não é como o livro de Torá que a gente vai desenrolando assim aos poucos, porque assim é uma noção de que a gente está descobrindo aquilo que está por trás. Né? Tá? O primeiro capítulo ele começa contando a história de uma festa. Tá? A invitação que estava, cada um recebeu um convite. Esse convite estava gravado com relevo de ouro, sabe, em cada poste de luz, sabe, da zona judia de Shushan. Tá? Você tinha um bairro judeu na cidade de Shushan, tipo um gueto, um bom retiro de Shushan, tá? E ali eles colocaram assim, eles penduraram em cada um dos postes de luz, eles colocaram um pascaville com letras de ouro, e estava escrito o seguinte, sabe, a sua Alteza Real, o rei Ahasverosh, o primeiro, né, o primeiro Ahasverosh, tem mais de um, né, na história, ele convida os seus leais cidadãos judeus a participar de um banquete de triunfo do rei. Tá? A comida que vai ser servida vai ser estritamente kasher, supervisionada pelo rabino-chefe Mordecai o judeu, ex-membro do Sanedrim. Tá? Então, olha só, você tem aqui um convite para vir participar de um jantar na Casa Branca. Toda a comida que vai ser servida vai ser kasher e você pode ir lá. Lá vai ter imitação de todo tipo de comida não kasher. Lá vai ter imitação de cheeseburger, que é kasher, porque não é verdadeiro de queijo. Lá vai ter imitação de frutos do mar, vai ter imitação de barata, imitação de tudo quanto é coisa nojenta para você comer e fingir que está comendo comida não kasher. Tá? O rei Ahasverosh, tá? Quem era esse rei? Tá? Ele não era um rei qualquer, tá? Ele não vinha de uma dinastia nobre, sabe? Ele não vinha assim da dinastia de Dariavesh, de Korash e dos outros reis persas bem conhecidos. Né? Ele era pelo contrário. Ele era um trabalhador dos estábulos. Tá? Sabe o que é um estábulo? Ele cuidava de cavalo, tá? Na monarquia babilônica. Tá? Quer dizer, na monarquia babilônica, quer dizer, vamos lembrar o seguinte, tá? Quando os judeus foram exilados para aquela região, quem tinha exilado eles era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Depois Nabucodonosor teve um filho, Evil-Mordor, e depois um neto chamado Belshazzar. Tá? Na época de Belshazzar, tá? Inclusive no meio de um jantar semelhante a esse que está sendo oferecido pelo rei Ahasverosh, tá? Onde também os judeus estavam convidados, onde também tinha os pratos do Beit HaMikdash e tudo mais. Tá? Então vem a Pérsia e invade. Tá? Essa história está escrita no livro de Daniel, no final do livro de Daniel, quando aparecem umas letras assim que estão escritas no muro. Sabe, no pshat do texto não está escrito que letras que eram essas que apareceram milagrosamente no muro, que era tipo uma mão angelical que Eliseu escreveu, e o único que era capaz de interpretar essas letras era Daniel, porque eram letras em hebraico. Ele falou: hoje você já perdeu o seu trono, você já perdeu tudo. E aí são que os persas eles invadem. Tá? Eles invadem a Babilônia e conquistam a Babilônia e cai a dinastia de Nabucodonosor e o seu neto Belshazzar.
tá? Inclusive a gente vai ver que tem muitos babilônios assim que vão aparecendo nessa história, no decorrer da história. A gente vê que, para começar, Ahasverosh, ele era alguém que cuidava dos cavalos na Babilônia, né? Ele tinha participado assim de um golpe de estado, sabe? E tipo, ele ganhou tipo assim todo tipo de guerras civis que se seguiram à implantação do reinado da Pérsia, né, naquela região, sabe? E depois ele consegue subir até o trono com artimanhas, aquelas que você se pergunta como é que uma pessoa dessas pode estar no trono, tá? Então, depois de 3 anos, assim, ele queria, tipo assim, consolidar o seu reinado, ele queria mostrar para todo mundo que ele era o rei absoluto, e para isso o que ele fez? Ele convidou todos os seus oficiais e todos os aliados, né? Convidou todo mundo a vir até o palácio dele para um grande jantar, sabe? Onde pudessem comer e pudessem beber, né? E isso aqui seria quando você vai visitar um grande monarca, então você está dando também uma prova de fidelidade àquele monarca. Você está tá declarando que você concorda com os meios de governo daquele monarca. Então você faz a honra de vir até lá. E ele convidou todo mundo, todos os monarcas de todos os seus reinados, a vir tomar. Né? E igual assim como os outros déspotas, né? Todas as pessoas que tentam impor sua lei pela tirania, né? Ele tinha um medo absoluto de complô, de assassinato, né? de que alguém pudesse se revoltar. Então, ele precisava ser popular entre o seu povo. Ele não queria ser um tipo de imperador odiado pelo povo, que ele fosse obrigado a se esconder das pessoas do povo, coisa do tipo. Né? Pelo contrário, ele queria fazer coisas assim para se tornar popular. Né? Sobretudo, ele queria que as pessoas também se tornassem, como te diz assim, né? Malshinim, tá? Aqueles como se diz, que deduram. Né? Ele queria dedo duro. Né? Ele queria aquele dedo duro que ele vai apontar. Foi ele, foi esse outro, né? Tipo assim, aí ele poderia ter uma rede de informantes, né? Que se formaria naturalmente, inclusive pagar para eles, e assim poder é, reinar com mais tranquilidade, tá? A festa que ele deu, então, para chegar a esse ponto, era uma festa que ela precisava receber todo mundo, de todos os lugares mais distantes do seu reino, não do seu reino. Então, para isso, era uma festa que, tipo assim, você não podia, como hoje, marcar um dia e esperar que todo mundo dê perdão. Que a gente aprende uma lição, sempre colocar o seu telefone no silencioso. Uma lição preciosa. Tá? Também o professor tem que colocar o telefone no seu silencioso. Então essa festa, para esperar todo mundo, que não como hoje em dia, que cada pessoa, tipo assim, cada líder pega um avião e em 6 horas ele está lá, é tudo uma história você se deslocar quando você é um líder, mesmo um líder menor. Né? Tem que pegar carroças, tem que ter segurança, tem uma parte do seu exército que se move. Então é muita gente para você alimentar. Cada pessoa que se movimenta ela tem que comer 3, 4 refeições por dia, tem que se vestir, tem que ter as armas, então é todo um complexo de história. Então, para isso, é necessário que o evento de Ahasverosh seja um evento que ele possa incluir todo mundo, e por isso ele dura 6 meses. Tá? Assim dá tempo de todo mundo chegar. Sabe? E o que acontecia durante esses 6 meses? Todo mundo tinha, vamos dizer assim, vinho livre para todo mundo, ou boca livre para todo mundo. Então, qualquer pessoa que chegasse lá, entre os líderes, ele ia lá e ele ia encontrar comida, bebida, sabe? E no final de 6 meses vamos dizer assim, de festa, à base de vinho, de embriaguez e quando cada líder chega, então ele resolve fazer uma festa de 7 dias apenas, só para os cidadãos de Shushan, né? Porque os cidadãos de Shushan viram naquele momento todos os líderes chegando, eles falam, uau, esse rei ele tem influência, ele consegue mandar as pessoas fora. Eles começam a pensar assim, uau, olha só como ele é forte, ele tem contato com esse, ele tem contato com a Rússia, ele tem contato com tal outro, né? Todos eles vieram. Então agora chegou o momento que ele abre as portas para os cidadãos de Xuxã e fala, só como eu sou generoso com as pessoas da minha cidade, vocês também podem vir aqui comer. Tá? Agora, na zona judaica, né, no bairro judeu, onde tinha aqueles avisos que ele colocou, convidando todos os judeus a virem participar,
sabe? Mordecai Yehudi, ele colocou dois avisos. Um aviso em persa e um aviso em hebraico do lado. No aviso em persa, estava escrito lá, vocês podem vir, Mordecai Yehudi é o Mashgiach, a comida é kasher, mas, ao mesmo tempo, no aviso em hebraico do lado, ele colocou assim, no nome da Santa Torá, está proibido para qualquer judeu vir para esse banquete do rei Ahasverosh, apesar de que tecnicamente é kasher, completamente alheio ao espírito da lei, ou seja, como quem diz o seguinte: primeiro, você está festejando um banquete que não tem nada a ver com você, nem com a independência judaica, pelo contrário. Dois, essa comida kasher, ela é uma lembrança da comida não kasher, tipo assim, se você tem um espírito saudável, então você não tem vontade de comer cheeseburger. Assim como eu não tenho vontade de comer barata, só porque alguém vai me dizer que barata é bom em algum lugar. Então eu não tenho vontade agora que você me ofereça uma comida kasher que tem exatamente o mesmo gosto de barata. Da mesma maneira que qualquer comida não kasher, ela não é apropriada. Né? Então você tinha o recado em persa e logo embaixo em hebraico. Isso aqui ficou famoso, um cartaz que tinha nos Estados Unidos. Estava escrito aqui em inglês: a loja está fechada, tipo, qualquer dúvida, contate o número tal. E embaixo estava escrito em Yiddish: a entrada é pelos fundos. Então, assim, você tem sempre uma maneira de transmitir suas mensagens. Tá? Mas os judeus, sabe, eles estavam assim, numa posição de não compreender o que estava acontecendo. Mordecai, ele não tinha naquele momento a possibilidade de dizer não para Ahasverosh. Então, todos os líderes do mundo vinham aqui, vindo na Pérsia, todo mundo dando suas graças. Ele não pode falar assim: não, os judeus não vão. Tipo, isso aqui é pedir um novo pogrom. Então, ele fez as coisas com inteligência, né? Que nem os rabinos da Pérsia hoje, sabe? Hoje em dia, da Pérsia é o Irã, né? Então os rabinos do Irã desaparecem e falam assim: não, eu não tenho nada a ver com Israel, eu não tenho nada a ver com Netanyahu, não pensa que a gente está colaborando com vocês, sabe? Coisa do tipo. Ele fala essas coisas em público, porque a gente sabe que se ele não falar isso em público, então ele vai ser visado pelas autoridades. Então deixa ele falar. Então, não é muito simpático, eu preferia que ele não precisasse falar essas coisas, mas é o preço que você paga quando você tem 25 mil judeus vivendo num país que a priori é um país que está a ponto de declarar guerra a Israel. Né? É, isso aqui é outro assunto, a gente talvez possa falar dele depois. Tá? Em todo caso, os judeus naquele momento eles estavam meio que distanciados assim da Torá, não estavam mais muito bem entendendo o espírito do líder. Né? Então eles falam assim: como é que pode Mordecai proibir para a gente uma festa que ele mesmo deu o certificado de kashrut? Se ele deu o certificado de kashrut, não pode estar proibido. Sabe? E sabe? E tipo assim, se a gente não for, então vai dar a impressão de que os judeus não são leais ao rei, né? Aquilo que a gente falou. E já não tem suficientemente antissemitismo para a gente se destacar dessa maneira, sabe? Porque os rabinos, tipo, não estão em contato com o mundo real, sabe? Tá querendo, sabe? Então Mordecai tinha uma estratégia. A estratégia consistia em dizer abertamente: olha, convidei todo mundo, as pessoas não ficaram, depois meio que saía a francesa, sabe? Só que aqui ele não quis um confrontamento frontal, né? Só que aqui os outros, eles não apreciaram essa coisa. Eles falaram assim: isso aqui só vai gerar mais antissemitismo ainda. Então todo mundo resolveu ir. Ainda mais é difícil você recusar um convite para um banquete com vinho, com tudo mais. Tá? Então depois a Megillah vai explicar como é que a festa ela era elegante, né? Tudo que ele colocou na festa. A Hashverosh ele colocou, sim, ele colocou todos os objetos de beleza possíveis e imagináveis para decorar o palácio, sabe? Ele pegou as joias da coroa da Pérsia, sabe? Ele pegou coisas da sua riqueza privada para exibir coisas que as pessoas não conheciam, sabe? Afinal, ele queria ser notado como uma monarquia absoluta, sabe? Que não tivesse limitado pelos caprichos de um grupo de conselheiros, assim, sabe? Como, como os reis anteriores, né? Como você vê na história de Daniel, por exemplo. A história de Daniel que vem logo antes, né? Quando Daniel foi jogado às covas do leão. Então, isso aqui você já estava na transição para a Pérsia, né? Então, o rei ele se encontra obrigado a jogar Daniel na cova. Ele não quer jogar Daniel na cova dos leões.
ele gosta de Daniel, ele aprecia, só que da maneira com a qual as leis foram estabelecidas, ele próprio, o próprio rei na Pérsia, ele é sujeito a leis, não como na Babilônia. Na Babilônia o rei ele faz o que ele quiser, corta a cabeça de quem ele quiser, muda de opinião se ele quiser, como ele faz logo no início do livro de Daniel, que ele corta a cabeça dos profetas que não conseguem interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não é nem que eles não conseguem interpretar. Isso mesmo. Nabucodonosor fala para eles. Que nem você falou. Você tem que me contar o que eu sonhei e depois ainda me explicar o que é esse sonho. E só Daniel pode fazer isso. A prova é que Daniel é um profeta. Agora, na Pérsia não. Na Pérsia tem todo um sistema político que é montado. Sabe? É um sistema de interesses e de pactos inclusive por isso que a Pérsia é comparada na estátua de Nabucodonosor, aquela parte da estátua que é de prata, né? Os braços de prata, ou seja, prata é o que? É o dinheiro corrente na época, né? Era as moedas correntes, né? Então, tipo, é toma lá da cá. Na Pérsia era tudo toma lá da cá. Era super baseado assim na parte do dinheiro dos interesses. Então tinham regras para você se assegurar que o comércio ia funcionar bem. E comércio funcionando bem, então o reino ele ia bem e as coisas se organizavam e você não tinha muitas. Então, quando é que tinha revolta? Né? Quando o comércio ele ia mal, isso provocava problema. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, para repetir o que você falou, e é o que explica no início da nossa Megillah, que justamente essa é a queixa que Haman tem a fazer para Hashverosh sobre os judeus. Os judeus não trabalham no sábado, não trabalham em Pesach, etc, etc. Tá? Então ele vê isso dos olhos do comércio. E mesma coisa com Roma, tá? E mesma coisa com o mundo de hoje. Com o mundo de hoje, está todo mundo trabalhando e os judeus têm que tirar um dia de folga, né? Talvez tenha mudado um pouquinho. Acho que, apesar de tudo, o mundo mudou para melhor, não? Assim me parece. Então ele mostrou todas aquelas joias deles, né? Ele tinha uma junta de conselheiros assim que em volta dele, mas ele queria estar sempre por cima, ele não queria se submeter a esses conselheiros. Tá? Ele serviu bebida com muita abundância, tá? E os participantes eles não eram obrigados a brindar pela saúde do rei, sabe? E tomar tudo de uma vez, como no passado, sabe? Tipo, as pessoas se sentiam livres assim para fazer o que elas quisessem. Então você está tipo, assim, numa gaiola de ouro, né? Que você no final das contas você continua estando submisso às vontades do monarca, mas você mas você está numa gaiola de ouro, né? Você está preso, né? Então, agora, qual é a razão dessa festa? Tipo, porque aquele era o momento preciso para Hashverosh fazer aquela festa, né? Quer dizer, podia ter escolhido um outro momento histórico, um pouco depois, um pouco antes, sabe? É porque ali aconteceu, tinha um cálculo, sabe, que tinha sido feito pelo profeta Irmial. Tá? O profeta Irmial ele era conhecido e ele tinha previsto que ia ter um exílio de 70 anos. Ou seja, quando o povo judeu foi exilado na destruição do primeiro templo pelo rei pelo rei Nabucodonosor, sabe, algumas gerações atrás, tá? Irmial ele comprou uma terra aqui em Israel e falou que a gente vai voltar para cá e ainda vão voltar a se povoar as montanhas de Jerusalém, etc, etc. E todas as profecias assim da volta. Tá? Então o exílio estava programado para 70 anos. Tá? Então, esses 70 anos, Hashverosh fez as contas, sabe, e indicou que os judeus, a partir de agora, eles vão ficar de forma permanente no exílio. Tá? Chas v'shalom, se os judeus ficarem agora permanentemente no exílio, acabou o quê? Acabou o judaísmo? Tem certeza que acabou o judaísmo? No Brasil você não tinha judaísmo. Ah, tinha, não tinha? Bastante. E nos Estados Unidos? Então não é o judaísmo que foi quebrado. O que foi quebrado então? O espírito nacional dos judeus. A partir desse momento, o judaísmo ele se torna uma religião e não um povo. Tá? Os judeus são um povo, não uma religião. Tá? Um povo com um país. Você não tem país, você é um povo sem país. Então o que faz de você um povo? O recordatório do que você fazia quando você tinha um país. Né? Tá? Então o que vai se romper ali vai ser o espírito nacional judaico. Tá? E essa que foi a celebração de Ahasverosh. Não o fim dos judeus, nem o fim do judaísmo.
Para ele, cada povo podia ter seu Deus, sua religião, sua maluquice, né? Cada louco com a sua loucura. Né? Então a gente vai para a igreja, eles vão para o templo espírita, e os judeus vão para a sinagoga. Sabe? Então tem padre, tem rabino, tudo a mesma coisa, não é verdade? Não é tudo a mesma coisa? Padre, rabino? Ah, não é? Tá? Então, mas essa é a ideia, em todo caso, que passa pela cabeça de Ahasverosh. Tá? E o. Tá? Apesar de que Ahasverosh não foi o primeiro a se enganar na conta, né? Quem é que a gente falou que também fez essa mesma conta? Tá? Foi o neto de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Sabe como diz Belshazzar em português? Baltazar. Tá? Que ele também tinha feito um cálculo, sabe? Só que ele se enganou. Tá? Porque, na verdade, o exílio do povo judeu ele ocorreu em muitas etapas. Tá? Então isso aqui é o que explica um pouco o Talmud e o Midrash. É como você fazer a conta. É sempre uma problemática. Por isso que tem sempre gente tentando calcular. Quando vem o Mashiach, e pelo jeito todo mundo se engana. Que fazer conta deve ser complexo, né? Tipo, fazer conta já é difícil, né? Ainda mais, né? Sobretudo para pessoas como nós. Então a pergunta é assim: a partir de que momento você começa a contar os 70 anos de exílio? Sabe? E Belshazzar, ele celebrou a ocasião, ele mesmo se vestiu para o banquete que ele serviu, com os utensílios do Beit HaMikdash, com os pratos, com os talheres do Beit HaMikdash, sabe? Vestindo as roupas do Kohen Gadol. E nessa mesma noite ele foi assassinado. Belshazzar foi assassinado quando ele saiu urinar. Tá? Então, sabe aquela saidinha no restaurante? Sim, dali ele não voltou. Tá? Foi bem simpático. Tá? E Hashverosh ele fez o mesmo erro. Ele colocou vinho nos utensílios do templo, ele vestiu as roupas dos Kohanim, sabe, para sua própria diversão, sabe, que ainda tinham ficado as roupas, as vestimentas, né, sabe. Então você imagina lá como é que foi aquela festa, né? Tá? Os convidados judeus eles estavam super com vontade de dizer, mas gente, isso é antissemitismo. O que ele está fazendo? Eu vou contratar um advogado para processar ele, né? Quer dizer, a pergunta é o que os judeus ainda estavam fazendo lá, por que eles não voltaram junto com Daniel? Sabe? Quer dizer, então aqui estava uma boa pergunta. Então, naquele momento, talvez eles pensaram, talvez o que o rabino falou seja verdade, talvez eles não tinham que estar naquela festa. Mas naquele momento, você pode ficar super atrapalhado, mas não ter nenhum tipo de força para protestar. Agora, do outro lado do jardim, tá, um grande palácio, tá, com espaço para muita gente, e tinha um jardim dividido em duas partes, tá, tinha uma festa de mulheres. Tá, que os persas e a maior parte dos povos antigos, eles celebravam as festas das mulheres separadas das festas dos homens. Sim? Então você vê que não era uma exclusividade judaica, né, ou árabe. Então lá também é muito provável que muitos povos do passado eles celebravam festas separadas, festas de mulheres e festas de homens. E quem é que estava encabeçando aquela festa? A rainha Vasti. Quem era Vasti, a rainha? Tá? Ela era a única sobrevivente da linhagem monárquica babilônica. Tá? Ela era também a neta de Ahasverosh. Ahasverosh ele casou com ela por quê? Para ganhar prestígio. Porque ele era um catador de pulga de cavalo, catador de carrapato de cavalo, sabe? Carrapato de cavalo é um negócio estranho, não é? Carrapato de cachorro já é nojento. Carrapato de cavalo é muito nojento, sabe? Carrapato de pombo então não conta, é um carrapato que voa. Então Ahasverosh, ele casou com Vasti, por quê? Para ter uma pessoa da nobreza com ele, para ter uma pessoa de sangue azul. Tá? Então todo mundo podia falar assim, olha, não, é a família real, a rainha. Tá, percebe? Ele tipo não é, mas ela é. Tá? Então quando começou os trabalhos de reconstrução do templo, tá? do Beit HaMikdash, tá? Que está contado no livro de, a gente falou agora, no livro de Ezra e Nehemia. São os dois livros que contam a reconstrução do segundo templo. Sabe? Então, Vasti, ela convenceu Ahasverosh para ele
ele cancelar todas as obras, cancelar todo o envio de material. Porque o rei anterior, o rei Korash, ele, ele incentivava os judeus a virem para cá construir o templo. Vê lá no início do livro de Ezra. Tá? Então, e aí o projeto ele foi abandonado, eles pararam de mandar fundos para que o projeto continuasse. Né? Vasti era uma pessoa malvada, cruel, odiava os judeus, sabe? Ela adorava tipo desnudar mulheres judaicas, fazer elas trabalhar no Shabat. Sabe? Era o tipo de rainha escandalosa, tipo com personalidade forte, histérica, sabe? Daquelas madames assim, ainda mais, tipo, sabendo que a linhagem dela tinha sido completamente destruída, então aquilo ali era realmente uma rainha decadente, sabe? Então, e, 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 e tipo assim, diz o Midrash, né, que por cima das muralhas, né, que separavam as festas uma da outra, a conversa das mulheres assim, ela se parecia com o som de um grupo de pássaros. Parecia aquele piu, 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 piu. E a Hashverosh, meio que com a cabeça assim, por causa da bebida, sabe? Ele se levantou e ele falou para os outros homens: olha só, vocês são tontos, sabe? Não sabem nada de beleza, sabe? Porque ele era. As mulheres mais bonitas são as babilônicas, sabe? Não tem como a mulher brasileira. Opa, quer dizer, não tem como a mulher babilônica. Aquela mulher, olha só, mulher bonita, sabe? Então, olha só, e a mais bonita de todas, a mais bonita de todas é Vasti, a minha mulher. Tá? E se você não me crê, tá aí. A pessoa fala que nada, deixa ele pra lá. Tem francesa, tem sueca, tem dinamarquesa, tem americana, tem russa, tem etíope, tem afrodescendente, tem beduína colombiana, sabe? O que você está falando aí? Sabe? Todas as mulheres, sabe, falam assim. E aí ele se irritou, sabe? Ele falou para os seus serventes irem lá trazer a Vasti para ela se apresentar diante dele com a coroa real. Sabe o que significa com a coroa real? Significa apenas com a coroa real. Sabe? E mesmo se Hashverosh ele estava meio que tocado, né? Ele tinha aqui outra intenção. Ele estava tocado, mas ele ainda não tinha perdido, sabe? Ele queria ser um monarca absoluto. Ele não queria que as pessoas também dissessem ou achassem que ele reinava só porque Vasti era a mulher dele. Só porque, tipo assim, ou que ele era controlado pela mulher histérica e malvada. Ele queria também demonstrar que ele tinha poder sobre a Vasti. Tipo assim, que agora acabou a Babilônia. A mulher dele está lá graças a ele, e não o contrário. Sabe? Então você vê como é que é, né? O homem depende da mulher e depois ainda faz todo mundo acreditar que ela depende dele. Tá? Então, ele queria demonstrar assim que Vasti ela podia estar ali graças a ele, sabe? E ela falou o seguinte: que? Eu, a neta de Nabucodonosor, um monarca? Eu da eu da princesa da Babilônia? Sabe? Eu vou vir com esse catador de carrapato de cavalo? Sabe? Como é que ele vai me insultar de maneira tão vulgar? Sabe? E não é uma questão de que ela tinha assim tanto recato, que ela não queria que todo mundo visse o quanto ela era bonita. Porque afinal, nenhuma mulher gosta que todo mundo perceba o quanto ela é bonita, né? E que todo mundo ache ela mais bonita do mundo, né? Nem as outras mulheres. Pelo contrário, ela tinha era, ela costumava cobrir o corpo dela porque ela tinha um tipo de deformação cutânea. Cutânea que tem a ver com a pele. Né? Então você tinha ela tinha tipo uma verruga deformada que parecia que saía um rabo. Mas não sabe? Então, e aí
E aí, isso está no Talmud, exatamente. Está no Talmud, tá? Ela tinha vergonha de aparecer diante de todo mundo, porque ela não queria que vissem que ela tinha essa erupção cutânea, assim, sabe? Brotando do corpo dela. E além disso, sabe, Vasti, ela também tava que negócio é esse? Ele vai mandar agora qualquer servente, qualquer mucamo vir aqui me buscar, sabe? Por que ele não chamou oficiais, o general, o barão, do visconde, Não, vai mandar o quê? Vai mandar essa gentalha? Então pode falar para aquele catador de carrapato, de cavalo, sabe? Que ele, meu pai ele podia tomar muito mais do que ele e não ficar assim embriagado dessa maneira envergonhado. Tomou 2, 3 copos de vinho, já está aí, como dizem em bom português, já está aí pagando mico, né? Já está pagando mico. Meu pai não, meu pai era um homem nobre de verdade. Meu pai, Babilônia era outra coisa, sabe? Babilônia era outro nível, sabe? E realmente era, porque você tinha ali a cabeça de ouro para comparada à Babilônia, né? Agora, quando a mensagem que a rainha não ia vir foi conhecida por todos, o rei ficou furioso, furibundo, sabe? O plano dele todo vai pelas cucuias, sabe? Não apenas a rainha negou, cumpriu o pedido dele, mas também insultou ele com a mensagem oposta, sabe? Tipo, ele era rei por causa dela e não o contrário, sabe? Então agora ele ficou, como diz assim, com saias justas, ficou com a corda no pescoço e ele teve que repensar no plano, sabe? Então ele ficou assim, meio que pasmo, sem saber o que fazer. Então, a reunião do Comitê dos Conselheiros do Rei, sabe, ela começou oficialmente, né, para julgar sobre essa decisão importante. A Pérsia não é que nem a Babilônia, como a gente falou. Toda decisão importante que o rei tome, ela tem que ser aprovada por esse comitê, sabe? E nesse momento, sabe, mesmo todo mundo estando meio que tocado, sabe, o rei, ele se sentia estranho, romanticamente atraído pela sua rainha, sabe? E ele tava já querendo falar assim pro comitê, deixa pra lá, minha mulher é meio histérica mesmo, sabe como é que é, né? Cara, você é casado com uma grande rainha, você tem que ter uma histeria, né? Ele até gostava dela, assim, no fundo, no fundo, no fundo, sabe? E falou assim, então vamos perdonar. Que apesar de tudo, cavaleiro, sabe? Ela é de sangue real, ela não pode ser julgada como uma cidadã comum. E, sabe? E essa era a regra para qualquer nível de. Como é que a gente vai dizer? Qualquer nível de pessoa da nobreza, ela não pode ser julgada como pessoa comum. Você não pode julgar um rei como você julga um homem do povo, porque são circunstâncias diferentes. Claro, você não pode. Porque, por exemplo, quer ver a prova? Olha só. Imagina você que um fulano tem uma casa, tá? E que o rei, ele pede para o fulano vender a casa dele, ele até oferece um dinheiro pela casa, porque ali vai passar uma estrada. Fulano, ele tem a permissão de não vender a casa dele para o rei? Não, né? Pois é, então a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o coletivo ele passa por cima do individual e o rei ele representa o coletivo. Claro, mesma coisa Vasti, ela é rainha, então ela não pode ser publicamente reprochada. É tipo, não pode ser publicamente apontado um dedo, sabe? E vamos esquecer aqui o assunto. Então, nesse momento, tá? Veio Haman, tá? Só que Haman nesse momento ele tinha outro nome, o nome dele era Memuhan, sabe? Como ele era talvez o membro menos proeminente de todo esse comitê, sabe? E ele saltou para se dirigir ao comitê, ele resolveu tomar a palavra, sabe? Aman quem era? Era descendente de Amaleque, como a gente falou, sabe? Ele também tinha problemas matrimoniais, ele tinha uma mulher também histérica, Zeresh era o nome dela, uma persa, sabe? Muito mais brilhante do que ele, muito mais inteligente que ele, não cumpria nada do que ele pedia, que ele tentava mandar, sabe? Ela se negava a falar a língua dele, ou aprender o idioma dele, sabe? Ela falava só a língua dela própria. Ela insistiu que na casa dela a gente vai falar só persa e não a malequita, sabe?
Que nem se você fosse casar com uma pessoa aqui em Israel, e a pessoa em Israel não quiser de jeito nem maneira aprender português. Então, Haman estava buscando a ocasião correta para se vingar dela. E agora chegou a oportunidade. Ele vai se vingar de Zeresh. Haman, Memuhan, né, no caso, ele vai se vingar da esposa dele, Zeresh. Exatamente. Está entendendo tudo. Tá? Então ele fala o seguinte: Sua Alteza, ou Vossa Alteza, não sei, honoráveis membros do comitê, nós temos que mostrar responsabilidade nacional em nossa decisão, em respeito e honra de todos os cidadãos, tá? O respeito e a honra de todos os cidadãos está em risco. As mulheres que escutarem a resposta desprezível da rainha, sabe? Elas não têm a capacidade de compreender assim todos os matizes do assunto, sabe? Elas não entendem se é o rei, tipo assim, porque ela é a rainha, ou se ela é a rainha porque ele é o rei. E elas só sabem de uma coisa, que a rainha se negou a se apresentar em frente ao rei. Então o que vai acontecer? Sabe? Quem? Por que alguém teria que obedecer a qualquer esposa assim ao seu marido? Sabe? Daqui a pouco, todas as mulheres do reino vão estar humilhando os seus maridos. Como a minha esposa Zeres. Mas isso ele não falou naquele momento. E então a gente tem que ter o. Olha só, a gente vai ter o primeiro movimento mundial de liberação feminina. Todas as mulheres humilhando seus maridos. Sabe? Por isso, meu conselho é que a rainha seja executada pelo seu crime. E que a gente conclame, assim, a gente proclame um edito para cada um. Cada homem, ele vai ser aquele que tem as calças compridas na família. Ou seja, a partir de agora, a gente vai passar o poder oficial para os homens da casa. E a gente vai acreditar que os homens da casa são aqueles que mandam. Tá? Então, ele estava aproveitando Vasti para colocar ordem em Zeresh. O rei escutou isso e pareceu lógico, né? Pois é, todas as mulheres agora vão começar a se revoltar. Sabe? E o comitê tinha medo de insultar o rei, sabe? Também ficou de acordo. Sabe? Então, na prática aqui, o que se diz é que Amana, ele sugeriu ao rei que ele assumisse o papel de monarca absoluto, sabe? Tentando dizer o seguinte, que ali em diante ele tomaria suas próprias decisões. O rei tomaria suas próprias decisões. Tá? E o comitê, ele voltou por sua própria dissolução. Então, assim, todo mundo, o comitê, que todo mundo era obrigado a seguir cada vez que tinha alguma decisão para se tomar, se dissolve. Não tem mais comitê a partir daquele momento. E o rei Ahasverosh, a partir de agora, é o monarca absoluto. E ele coloca ordem dentro do chiqueiro. Tá? Então, se realizou o ato. Qual o ato? De cortar a cabeça da Vasti. E o povo ficou assombrado com a ingenuidade do rei. As pessoas falam assim, tipo, você não pode tipo, prescrever paz dentro de casa. Sabe? Se uma mulher não respeita o marido, ela não vai começar a respeitar porque você cortou a cabeça da rainha. Sabe? Que rei tonto é esse? Então o rei, ele caiu, na verdade, na boca do povo. O rei que cortou a cabeça da própria esposa, sabe? Bom, então ficou um vazio, né? E aí que vai começar o capítulo 2 da Megillah. Tá? Vamos para o capítulo 2. Tá? Então, o capítulo 2 da Megillah, ele conta o seguinte. Ele começa assim com a ressaca, né? Quando o rei Ahasverosh, ele acorda de manhã e por reflexo ele fala: Vasti, Vasti, onde é que está meu café? Ele estava se levantando assim da ressaca. Onde é que está essa Vasti? E aí, de repente, cai assim todas as memórias da noite anterior. Ah, que droga, mandei decapitar ela. Quem vai fazer agora café para mim de manhã? Quer dizer, depois ele percebe, né? Quando a gente falava o seguinte, a gente nunca sente falta de alguma coisa até o dia que a gente perde, né? Quando a gente perde, a gente percebe o quanto que faz falta. Tá? Os serventes estavam todos muito nervosos, sabe? O comitê de conselheiros tinha sido dissolvido,
o rei podia tomar qualquer decisão, qualquer um que provocasse a ira real, ele podia ser executado, podia cortar a cabeça, ele se tornou um tirano, sabe? Isso todos os canceleiros anteriores, sabe, eles mantinham distância com o rei. Apenas os serventes jovens, aqueles que tinham que alimentar o rei, vestir o rei, eles não tinham opção. Então eles tinham que estar lá. Então eles fizeram um grande esforço para acalmar o rei, tá? Para salvar o quê? Para salvar a própria pele, né? Agora, em algum momento, né, vem alguém e pergunta para ele: mas por que você está tão irritado assim? É verdade, Vasti era muito bonita, mas no seu reinado tem muitas mulheres bonitas e formosas. Por que a gente não faz um concurso de beleza e aquela que ganhar vai se converter na próxima rainha? Aí o rei gostou. Já que você perdeu um amor, nada como outro amor para fazer você esquecer o primeiro amor, não é? Muito bem. Então o rei teve de acordo, reunindo as mulheres através de todo o reino, inclusive muitas mulheres contra a sua vontade foram levadas para lá, mandaram até o palácio do rei, onde elas tinham que se molhar com perfume, eles tinham que tomar banho, ficaram sob supervisão médica durante todo um ano para assegurar que elas estavam sãs e formosas. E logo elas iam onde estava o rei na parte da tarde e voltavam de manhã para a casa das concubinas, com a proibição de se casar e sem poder ver o rei de novo, ao menos que ele chamasse ela pelo seu nome. Tá, para induzir as mulheres aí voluntariamente, sabe? Em vez de sair aí, tipo, batendo e gritando e forçando as mulheres aí, sabe? Ele dava dinheiro e roupa tanto quanto desejassem, sabe? E uma banda musical com 10 instrumentos musicais acompanhava ela no seu caminho até o rei. Então, tipo, tudo na Pérsia se comprava com dinheiro, tá? Também a futura esposa do rei. Assim você não tinha obrigação de bater, você podia subornar. Tá? Era conhecido que o rei da Pérsia era um dos reinos assim que sabia comprar a paz. Ok? Finalmente, na nossa Megillah, vai aparecer Mordecai. Ele era o rabino-chefe, o grão-rabino daquela cidade. Sabe? Ele era chamado de Mordecai Ayehudi, Mordecai o judeu. Sabe? Apesar de que esse termo ele denota a tribo de Yehudá, né? A tribo inteira, tá? Mordecai, ele na prática ele era da tribo de Benjamim. Tá? Então, o termo Yehudi, ou Mordecai Yehudi, não pode se referir à tribo de Yehudá, já que ele era da tribo de Benjamim. Tá bem? Então, como é que essa coisa aconteceu? Aconteceu que depois da morte do rei Shlomo, teve uma rebelião na qual 10 tribos se separaram e formaram o reino do norte, o reino de Israel, enquanto que 3 tribos ficaram no reino do sul, o reino de Yehudá. Então essas 3 tribos eram Yehudá, Benjamim e os Leviim, que tinham no Bet HaMikdash. E Bet HaMikdash estava na zona de Benjamim, na região de Benjamim na terra. Tá? Então, essas 10 tribos do reino do norte elas foram exiladas na época de Sanherib. Foram uns 300 anos de batalhas assim com a Assíria, com a Babilônia, e cada ano que passava mais judeus eram exilados e eles o nome que eles tinham, essas 10 tribos, era Reino de Israel, Mamlechet, Malchut Israel. Tá? E o reino original de Davi, ele era conhecido como Reino de Yehudá, incluindo também as tribos de Benjamim e Levi. Portanto, quando você falava Mordecai a Yehudi, significa que ele vinha do reinado de Yehudá, mas não necessariamente da tribo de Yehudá. Como a gente viu, ele vem da tribo de Benjamim. Tá? Mordecai ele era membro do Sanedrin. Tá? Ele tinha sido exilado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E agora ele residia na cidade de Shushan-Abirá com a sua prima adotada, Hadassah. Tá? Tinha uma prima adotada, prima, sobrinha. O nome dela era Hadassah. Ela também tinha um nome em persa. O nome dela persa era Esther. Os sábios eles informam a gente que eles realmente eram casados, sabe? Mas a Megillah ela não divulga esse caso. Então, pelo visto, Hadassah Esther era a própria esposa de Mordecai,
pelo menos de acordo com algumas fontes. No livro de Esther isso não está escrito. Sabe? Ambos, Mordecai e Esther, eram descendentes do rei Shaul. Tá? Eles vinham do rei Shaul, que era da tribo de Benjamim, sabe? Que tinha cometido o erro de manter vivo durante uma noite o rei de Amalek, o rei Agag, sabe? Que era o bisavô, trisavô antepassado de Haman Arashá, e que terminou causando grande sofrimento. Como o erro de deixar Agag vivo entre os amalequitas era um erro cometido pela tribo de Benjamim, tá? Com o rei Shaul, então também o conserto agora tinha que vir da tribo de Benjamim, que eles iam, que talvez o maior tarefa da tribo de Benjamim é conseguir matar os descendentes de Amalek. Por isso que antes do reinado de David, você tem o reinado de Yosef e Benjamim, que são ambos filhos de Leá, de Rachel. Claro, Yosef e Benjamim, filhos de Rachel. Tá? E como a gente diz assim, o povo judeu ele tem 3 grandes mitzvot quando ele chega na terra de Israel, não é verdade? Quais são os 3 grandes mitzvot do povo judeu na terra de Israel? A primeira delas é escolher um rei. A segunda delas é apagar a memória de Amalek. A terceira delas, construir o Bet HaMikdash. Tá? Então, a tribo de... Você tem aqui Mamlechet Yehudá e Mamlechet Yosef. Então, as primeiras mitzvot de escolher um rei, a gente está aqui na parte de Benjamim, ou na parte de Yosef, que antecede Mashiach ben Yosef, e depois passa Mashiach ben David, que é no final, com a construção do Bet HaMikdash. Então, quem está lutando contra Amalek é sempre Mashiach ben Yosef. Tá? Exatamente. Por isso que Mordecai Ish Yemini, tá? Da tribo de Benjamim, mas ele é chamado de Yehudi, porque vem do reino Yehudá. Então aqui você tem, tá? Baruch Hashem. Então, Esther, todo mundo diz assim que ela era meio que tinha um tom de pele assim, meio que esverdeado, amarelado, sabe? Irakroket. Assim. A Yerok também era amarelo no passado, não como hoje, em hebraico moderno, Yerok é verde, né? Mas ela tinha uma pele assim meio amarelada, sabe? Mas ainda assim ela era muito, muito formosa, todo mundo olhava ela e achava ela assim muito bonita, né? Também era piedosa, sabe? E ela foi forçada a participar do conceito do concurso de beleza. Tá? Daqui a gente aprende uma coisa, que beleza é uma coisa absoluta. Tá? Claro, se tá e todo mundo que vinha Esther achava ela bonita. Então significa que tem pessoas que todo mundo olha e acha elas bonitas. E tem pessoas que todo mundo olha e todo mundo acha feias. Você não precisa se impressionar. Isso não significa que a nível particular, tipo, cada um pode gostar de quem ele quiser, se sentir atraído por quem ele quiser. Mas a nível coletivo, existe conceito de beleza absoluta. Tem coisa que todo mundo concorda em dizer que é bonito. Tá? Esse é o que está escrito aqui. Tá? Quer outro exemplo? Yosef Ayaya Fetoar. Yosef era considerado bonito. É absoluto, não é tipo, relacionado com o sentimento de cada um. Tá? Ok. Depois, então, para sua consternação, sabe, Esther ela vai acabar sendo escolhida para ser a nova rainha. Sabe? E nesse momento, Mordecai ele viu nisso um ato divino, sabe? E ele aconselha a Esther que ela não divulgue a sua nacionalidade. Tá? Porque se ela disser que ela é judia, então pode ser que não aceitem ela mais como rainha. Então fala assim, deixa isso em segredo. Então Mordecai entende que tem ali um dedo de Deus no meio dessa coisa, que você vai ter uma judia agora como rainha da Pérsia. Tá? Isso aqui é um conceito que a gente chama Kadosh Baruch Hu Noten Trufa Lefnei Maká, que Deus dá o remédio antes de trazer a doença, antes de trazer o golpe. Tá? Então, tinha ali 2 soldados, tá, que estavam ali perto do templo, como continua contando a Megillah, um chamado Bigtan,
Bigtan com GG, Bigtan, e outro Teresh, tá? Que eles eram estrangeiros, como tanta gente na Pérsia era estrangeira. Sabe? Eles vinham de um lugar chamado Tarshish. Tarshish pode ser Tarso, Tarshish pode ser a Turquia, né? Pode ser aquela parte da Turquia onde na época não tinha Turquia, né? Estou falando Tarshish pode ser Grécia. Em todo caso, é uma dessas populações mais antigas. E eles viviam de lá. E eles falavam na sua língua materna. Eles falavam, um com o outro, eles falavam tarshishita, o tarshishês. E eles estavam tipo complotando. Você não acha que assim, que é descarado da parte desse nosso monarca obeso, sabe? Que um judeu esteja sentado assim entre ali no palácio, sabe? Só porque ele era o guardião assim da nova rainha Esther, sabe? Enquanto que os guardas leais têm que estar aqui em pé o dia inteiro debaixo do sol, sabe? Aquele rei obeso, aquele rei sem cabeça, né? Aí fala assim, sabe, Teres? Mictana respondeu para ele. Por que a gente não envenena o rei e a gente termina logo com tudo isso? Eles fazem um belo complô. Sabe? Então, falando assim, na sua língua materna, sabe? Eles vão planejar com detalhes de colocar veneno no vinho do rei. Mordecai, que era membro do Sanedrim, ele conhecia todas as 70 línguas do mundo, assim como está escrito no Talmud, que qualquer membro do Sanedrim tem que conhecer todas as línguas do mundo, pelo menos 70 línguas, sabe? E ele entendeu o que estão falando. Então o que ele fez? Ele foi até Esther, sabe? E ele indicou para ele, falou, olha só, eu estou aí complotando, sabe? E Esther foi até o rei e informou em nome de Mordecai, olha só, foi o Mordecai que me contou aqui que esses dois aí estão complotando contra ele. Chamou ele de obeso, chamou o rei de porquinho, de bobalhão. Né? Então, aí ele, os assassinos, né? Eles foram presos, sabe? E quando se ofereceu, sabe? Eles se negaram a tomar o vinho que eles tinham preparado para o rei. Eles pegaram o vinho dos dois, que eles iam envenenar o rei, né? Eles prepararam um vinho envenenado para oferecer de presente. O rei ia tomar e ia cair de costas. Então o rei falou, não, toma vocês aí o vinho, sabe? Já que vocês gostam tanto de vinho, toma aí um pouquinho, quero ver. E eles se recusaram a tomar o vinho. Falaram, se você não quer tomar o vinho, você colocou veneno aí dentro, sabe? E eles deram um pouco do vinho para um cachorro, e o cachorro caiu morto. Coitado do cachorro, foi lamber a coisa errada, sabe? Então, os conspiradores foram pendurados na forca e esse evento foi registrado nas crônicas do rei. O que são as crônicas? As crônicas são as histórias do dia a dia, né? Tudo aquilo que ocorre no palácio. E aí ficou pendurado. Ficou pendurado pessoa assim. Até hoje no Irã eles gostam de pendurar as pessoas pelo pescoço. Tá? Eles penduram lá os homossexuais na praça pública. Você pode procurar homossexual enforcado no Irã. Tá? Eles pegam tratores para colocar. Então é uma coisa tradicional lá, assim, enforcar quem tá de contra. Tá? Então, outra vez, eles descobriram aí um complô porque eles se recusaram a tomar o próprio vinho envenenado e porque o cachorro tomou vinho envenenado. Tá? Os Rahamim, os nossos, sabe? Eles falam que nesse momento Deus plantou a semente de um futuro milagroso. Tá? A gente precisa preparar tudo assim com antemão, assim diz o Midrash. Sabe? Aqui também o remédio, Ekdim Trufalamaká, que Deus antecipou o remédio para o golpe. Então, quando o golpe apareceu, já tinha o remédio aí pronto. Em geral, essa é a maneira de Deus de atuar. Tá? Geralmente, essa aqui é a forma. Ok. Tá, então, aqui um pequeno detalhe só para a gente concluir e continuar isso aqui na próxima aula. Você vê que Esther falou que foi Mordecai que fez. Se Esther não tivesse dito que quem denunciou os dois foi Mordecai, então não teria tido possibilidade de depois, no decorrer da história, ele ter identificado um ato bom que Mordecai tinha feito para ele. Então, quando você explica alguma coisa, conta alguma coisa, dá uma aula de Torá, você sempre tem que explicar